Senhor Deus, Pai querido, eis aqui a Tua palavra. Pai, nós iniciamos uma consagração ontem, jejuando, meu Pai, e orando nesse período todo. Daqui a pouco nós vamos encerrar, Senhor, mas eu creio, meu Pai, que o Senhor tem, Senhor, ó Pai, algo conosco nesta palavra. E aqui estamos, Senhor, ó Pai, convictos de que Tua atuação será plena em nosso meio. O Teu Santo Espírito já está em nosso meio. E nós queremos, Senhor, ó Pai, nos debruçar sobre esta palavra que é a verdade. O mundo, Pai, está cada vez mais no engano, mas graças ao Senhor, graças ao Teu Santo Espírito que tem nos colocado diante da verdade, que é a palavra. Continue, Pai, a operar em nossas vidas e nossos corações, que saiamos daqui, meu Pai, convictos de algo, Pai querido, genuíno que irá ocorrer em nossas vidas. E que a partir, Pai querido, desse momento, ao sair daqui, não seremos mais os mesmos. Estaremos, Pai, totalmente, Senhor, Pai, leves e cheios do Teu Santo Espírito. E com toda certeza, Pai, faremos, Pai, menção desta palavra, carregando sobre nós, Pai, a autoridade que o Senhor tem nos dado. Em o nome de Jesus, Pai, se conosco, que o Teu nome seja engrandecido, que o inimigo não atrapalhe, mas que seja derrotado sempre em nome de Jesus. Continue operando, faça Teu mover, meu Pai, assim como Tu disse que faria em nosso meio nesta manhã, e nós estaremos, Pai, aguardando, estaremos concentrados para tudo o que o Senhor, meu Pai, fará, já está fazendo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? É isso, irmãos, a palavra que a gente estava ontem inseridas, e a gente começou a consagração, os irmãos estavam na chamada, viram, que iniciamos a consagração exatamente falando sobre a incredulidade, e a gente agora, nesse contexto, vê a história completa de um pai que sofria muito, pois o seu filho estava cometido por uma entidade maligna, né, por um demônio, né, e ele sofria muito e bastante. E onde nós estávamos nessa chamada e enfatizamos que a incredulidade acaba com o indivíduo, acaba com a pessoa. A incredulidade ela faz com que se paralise. A incredulidade faz com que a gente fique à mercê exatamente daquilo que esse jovem, esse menino estava naquele momento, nesse texto que é o que vamos ler. Estava à mercê de entidades malignas que estavam sobre aquele menino desde a infância sofrendo com esta situação, irmãos. E nós chegamos ao final ali dizendo que para se contrapor à incredulidade, o que nós devemos exercitar? A fé. Há um contraponto que eu e você, como discípulos, precisamos estarmos fazendo uso, utilizando, exercitando a fé. Porque a incredulidade, nós dizemos na ocasião, ela contagiou, desde esse texto, já contagiou gerações, e foi vindo, aí chegou até nós. E como estamos? Generalizada. A contaminação, como um rastro de pólvora, ela tomou conta de todo mundo, e até mesmo, inclusive, de irmãos nossos, né, que estão cada vez mais incrédulos diante daquilo que o Senhor é e daquilo que Ele pode fazer. E é exatamente isso, irmãos, nós não podemos, irmãos, estar alheios, nós não podemos nos acomodar a ponto de estar incrédulos, a ponto que essa incredulidade pegue a gente falou na ocasião, mas nós devemos cada dia exercitar a fé, a certeza, isso deve estar no nosso coração todos os dias. E hoje, irmãos, para encerrarmos, e a gente vai fazer as orações aqui, a gente vê e encontra nesse texto mais situações que a gente consegue aprender, como, por exemplo, a autoridade espiritual, a qual somente Jesus, quando desce do monte, ele consegue expulsar o demônio daquela criança, daquele rapaz já, não se diz a idade, mas diz que desde a infância ele sofria. Mas percebe, irmãos, hoje, para encerrar esse período de consagração, é necessário que nós saibamos disso, do porquê estamos consagrando, do porquê oramos, do porquê jejuamos, e evidentemente para que se obtenhamos autoridade espiritual frente a tudo isso que está posto aí, porque, na verdade, tem se avolumado cada vez mais, irmãos, as hostes demoníacas sobre o mundo, cada vez mais tem se aumentado. Você tem visto a opressão que o mal tem imperado nesse século, nesse momento, sobre as pessoas. E por isso, irmãos, eu e você devemos estar como nós cantamos, sendo uma solução, como uma ponte, né, sendo como uma água no deserto, sendo realmente de fato fazer uso da autoridade que o Senhor nos concede através da sua palavra. E o versículo último, 29, exatamente Jesus fala sobre isso que nós estamos fazendo e que a gente precisa ter para poder estar vencendo certas frentes, certas castas de demônios. E Jesus é enfático quando ele diz no último versículo que esta casta não pode sair
com coisa alguma a não ser com oração e jejum. É Jesus quem está falando, é Jesus quem disse. Então, irmãos, há uma verdade aqui para nós. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso salvador, e ele nos coloca aqui algo que é evidente. E a gente enfatizou que é muito triste ver, porque várias confissões de fé hoje estão mascarando isso e não fazendo as pessoas entenderem de que, na realidade, o que precisamos fazer é nos consagrar, é estarmos, irmãos, fazendo utilização do que Jesus disse para nós através da sua palavra. Ou cumpramos de uma vez aquilo que o mestre falou e fez, ou nós não cumprimos nada, então ficamos sem cumprir e sem imitar Jesus. Perceba o que está acontecendo, é triste, mas nós, irmãos, estamos aqui diante da verdade da palavra, e ela é a verdade. Jesus próprio está dizendo, passa uma situação, os seus discípulos passam uma situação que nós devemos aprender aqui nesta manhã. E a autoridade espiritual, irmãos, ela é importante porque chegou o momento. Não há um momento mais propício para que eu e você desperte e diga, não, esse é o momento. A guerra, ela está cada vez mais constante, não é? Na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família, fora. A guerra já está aí, já está, irmãos, acontecendo. A gente precisa tomar posição. Tomar cada vez mais posição diante dos fatos que estão aí acontecendo. É por isso, irmãos, que a gente vira e mexe, vem e traz essa necessidade, que seja comum na minha vida e na sua. Momentos de consagração a Deus, momentos de jejum, porque faz toda a diferença na minha e na sua vida. Nós precisamos ter momentos, irmãos, que separamos para estar com Deus, orando, adorando, faz toda a diferença, jejuando, para que a gente possa obter essa autoridade espiritual que Jesus está dizendo aqui. Cada dia mais, irmãos, as castas demoníacas estão se avolumando, cada dia mais elas estão criando raízes, e esses demônios que estão aí, nessa geração, nesse século, irmãos, eles têm uma resistência muito grande, há uma resistência incrível deles em ficar no local e não sair ali, e continuar naquele local, continuar em certos ambientes, mesmo, pasmem, a gente orando, só orando a demônios que não vão sair, só orando, irmãos, a entidades que vão sair, pode sair por um momento, mas daqui a pouco ele volta. E aí? Não há diferença, irmãos? E nós precisamos, irmãos, entender que a oração, o jejum e a consagração devem fazer parte da nossa vida, da nossa trajetória. Embora talvez lá atrás alguém falou diferente para você, mas hoje você está diante de um texto que o próprio Jesus passou e que disse para os seus discípulos, olha, essa casta aí de demônios só sai com jejum e oração. E os discípulos indagam a Jesus, dizem, olha, por que não conseguimos? E Jesus disse para eles, porque esta casta não sai a não ser com jejum e oração, e a fé, que ontem nós falamos também, que é o oposto da incredulidade, você deve também ter fé sempre para vencer as tentações. E é somente com oração e jejum que nós vamos vencer. E louvado seja o Senhor, irmãos, que nos advertiu aqui nessa palavra, tem nos advertido, adverte os seus discípulos para que a gente possa estar realizando aquilo que ele fez e ensinou para a gente. E esta é a hora, irmãos, de nós rompermos, porque o propósito que a gente tem, como consagrar, como jejuar, é exatamente para que a gente vença, para que a gente tenha autoridade espiritual sobre castas demoníacas que não estão saindo, que não estão, irmãos, ali, estão resistindo até mesmo à oração. Então a gente precisa fazer a utilização do jejum, para que a gente possa ter essa autoridade que Jesus aqui, somente ele coloca aqui para a gente poder seguir. Então, irmãos, já passou da hora e vamos nos posicionar. E a partir desse momento e desse culto, eu creio que é o momento de nos posicionarmos mais. Eu creio que é o momento de nós nos apresentarmos mais diante de uma sociedade que está à mercê de entidades demoníacas, de castas e mais castas de demônios estão proliferadas sobre a nossa nação, sobre o mundo também. E aí, irmãos, nós precisamos nos posicionar e extirpar de uma vez por todas essas castas que estão sobre a nossa casa, às vezes a família e amigos que você conhece. Quantas pessoas que você não conhece que tem perturbação, que tem opressão, que está, se você vê que o Espírito Santo está em você e você vê que aquela pessoa está sob uma opressão maligna, ela está ali possuída por demônios, você já de olhar você já vê a pessoa, que essa pessoa está possessa, ela precisa de libertação. E muitas das vezes você, sem notar, passa por essas pessoas ali
ela se incomoda com a sua presença, mas é porque as trevas não podem se dar com as luzes, né, irmãos? Então, a luz resplandece nas trevas, e hoje eu e você se condiciona, se coloca como luz, como sal para uma sociedade que totalmente está vulnerável, à mercê, exatamente como dissemos ontem, por causa da incredulidade. Porque a incredulidade traz sofrimento. E a gente falou ontem, a incredulidade traz sofrimento. E qual é o sofrimento? De ficar à mercê exatamente dessas castas demoníacas que vira e mexe, controlam a vida dessas pessoas, prendem ela com correntes, com algemas, e ali ela não consegue sair, não consegue se desvencilhar. Por quê? Estão sob domínio maligno, irmãos. E eu e você, irmãos, esse é o momento da gente poder cada vez mais crescer e ter essa autoridade. Por isso que nós estamos aqui realizando essa consagração e esse jejum, para que de uma vez por todas as entidades que estão permeando, não só lá fora, mas amigos que você conheça, família, familiares, que você tem orado, mas nada acontece. Você tem orado, você tem já buscado tanto e a situação continua inalterada, a mesma, não se muda. E aí, como vamos ficar? Só vamos ficar nessa oração, que também é importante, mas junto com a oração, alheio à oração, a consagração e o jejum. Para que aí a gente mude a estratégia. Poxa, se orando não está conseguindo, se orando não está resolvendo, eu vou também jejuar. Eu vou também jejuar. E aí eu quero ver, não há demônio que irá resistir à oração e o jejum teu. É isso, irmãos. E nessa manhã o Senhor nos movimenta e nos faz alertar que nós devemos fazer utilização da consagração e jejum para que a gente possa ter mais forte e a autoridade possa prevalecer de frente a essas castas demoníacas. E para que eles também, irmãos, não interfiram nas decisões que eles precisam tomar. Ora, a gente ora tanto para que eles se convertam, a gente ora tanto para que amigos, familiares venham ao encontro do Senhor Jesus. Talvez seja uma opressão, talvez o inimigo está prendendo ele, está aprisionando ele, ele não está conseguindo tomar a sua decisão, mas que assim nós oremos em jejum, e hoje nós estaremos orando, para que realmente, irmãos, eles tomem a decisão, mas sem interferência maligna, sem interferência de castas demoníacas que talvez estejam sobre a vida dele, e que ele tenha plenas condições de dizer ele mesmo, se quer ou não quer Jesus, se quer ou não quer retornar para a casa do Senhor, mas sem a interferência do mal, pois às vezes a influência está tão grande, o demônio está tão grande na vida do nosso familiar que ele não consegue discernir. Coloca-se um filme na sua mente e ele coloca, irmãos, escamas nos olhos das pessoas para que as pessoas não enxerguem. Como aquele menino estava totalmente alheio à vontade daquela entidade. Porque Jesus, irmãos, está dizendo para nós, certas castas de demônio não podem sair sem jejum e oração. Porque, irmãos, existe um detalhe também, e a gente vai orar. Porque devemos orar não só para repreender. Sim, oremos para repreender. É a oração que se deve fazer. Ora-se para se repreender o mal, para se repreender a autoridade. Mas perceba que Jesus usou da autoridade, mas na fala que ele determina para aquela entidade sair daquele jovem, você veja no versículo 25, Jesus dizendo, quando ele vai dizer ali, porque a multidão concorria, havia uma correria muito grande, e na hora que Jesus repreende aquela entidade, Jesus ele repreende dizendo, o espírito imundo, dizendo para o espírito, sai, eu te ordeno. Há uma ordem que Jesus deu para aquele demônio. Jesus deu uma ordem. Eu te ordeno, sai dele, e o que mais? Não entre mais nele. Ora, a oração precisa ser exatamente conforme o Senhor Jesus está dizendo aqui, porque não adianta, irmãos, nada nós orarmos pedindo para que saia, para que eles sejam repreendidos, e daqui a pouco a gente sai, daqui a um tempo o demônio volta de novo. A gente orou, repreendeu, saiu. Daqui a pouco o demônio volta. Por quê? Nós não oramos para, sai dele e não entre mais nele. Jesus disse. Por quê? O demônio poderia sair, daqui a pouco voltar de novo para aquele menino, e o sofrimento iria continuar na vida daquele pai, na vida daquele jovem. Mas Jesus hoje, irmãos, o Espírito Santo nos dá a estratégia e completamos a oração. Nós vamos orar, espírito mal, eu te ordeno, saia dele, e aí completa, e não entre mais nele, para que jamais ele volte a sofrer com estas castas, com os demônios que estavam sobre aquele menino, e o demônio saiu do menino, irmãos. Não foi fácil.
convulsionou, caiu, né? As pessoas pensaram que estava morto já. Está morto, a criança já está morta, o jovem, mas não estava. Jesus pegou pela mão e ele ali reviveu, ali estava bem, irmãos, liberto das garras das mãos do Satanás. Então, irmãos, por isso que as castas demoníacas precisam sair. E mais do que nunca você precisa ter autoridade e é necessário. A autoridade vem através da consagração, do jejum. Que você não fique entendido de que não é necessário. Pois é necessário. Há certos momentos que você precisa, irmãos. Ainda que não seja 24 horas, mas é importante você se consagrar. É importante você estar em um momento ali com o Pai. E aí você receber a autoridade que o Pai tem para você. E aí, irmãos, casta nenhuma irá resistir à oração. Lembre-se de Efésios 6:12. A nossa luta, queridos, não se restringe à carne, né? Ao espírito e à carne, mas é contra as potestades, não é? Contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Há um momento propício e eu e você precisamos estarmos munidos de tudo. Tudo que a gente pode se munir, é necessário se munir. É necessário a gente estar pronto, porque, irmãos, haverá cada vez mais castas e mais castas aí. E Jesus, ele disse, foi enfático, ele disse, olha, eu vim também para libertar cativos, eu vim também para desfazer as obras do diabo. E hoje, Jesus te colocou como um sacerdote real, né? Nação eleita, santa, e se coloca, irmãos, você com uma posição de que hoje você é o agente de Jesus na terra, e você precisa fazer uso dessa autoridade para vencer estas castas que estão escondidas e resistem, estão resistentes, eles estão muito resistentes e a gente precisa, assim como Jesus foi para o deserto, jejuou 40 dias, venceu ali as tentações e ali ele estava pleno de autoridade que o Pai lhe concedeu. Então, queridos, vamos continuar e imitemos cada vez mais o Espírito, o Senhor Jesus, peçamos ser cheios de Espírito Santo e, frente às dificuldades dessas castas, poder vencer esses demônios que estão aí. Amém, meus irmãos?